Pensar num musical só do ponto de vista artístico, instrumentos, teatro, luzes, não teria nenhum sentido se não pensássemos no impacto de toda a revelação bíblica sobre o que representa a Páscoa. Há um texto que João descreve assim, João 20, 24, 25. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus, após a ressurreição. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Tomé, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Pai, que a Tua palavra possa trabalhar o nosso coração com toda essa inspiração musical, para alinhar a nossa vida com o significado da Páscoa, que é a ressurreição de Jesus, e desde a paixão até esse tempo, essa última semana de Jesus, que o Senhor nos ajude, em nome de Cristo. Amém. Pelo que você conhece Jesus? Eu conheço Jesus pelo Natal, numa manjedoura singela lá em Belém da Judeia. Eu conheço Jesus, e Jesus é conhecido pela estrela que brilhou e trouxe os magos do Oriente. Eu conheço Jesus pelos ensinos, pelas parábolas que Jesus contou, pelas histórias lindas, pelas curas, pelos milagres. Mas eu conheço Jesus também pela cruz. Jesus é conhecido pela coroa de espinho. Jesus é conhecido pela exposição pública na cruz. Jesus é conhecido pela ressurreição e o túmulo vazio. E pode ser conhecido também Jesus, que está sentado hoje à direita do Deus Pai, como Todo-Poderoso, num trono. Mas esse musical fala que Jesus é conhecido pelos cravos. Os cravos têm uma origem certa, mas poderia representar bem os pregos, não nessa formatação mais industrializada do século XXI, mas uma formatação mais rudimentar de artesão ou de artesãos lá da Galileia, que era uma região da periferia. Eu quero tratar 3 coisas básicas que o sinal dos cravos indicam. 3 coisas que esses sinais indicam. Primeiro, indica o controle emocional de Jesus. Segundo, indica o sofrimento de Jesus. E terceiro, o triunfo de Jesus. Vejamos, portanto, o sinal dos cravos como aquele que traz para nós uma importância, indicando o controle emocional do Senhor Jesus. Dr. Augusto Cury, ele dizia o seguinte, que o pai de Jesus, José, era carpinteiro. Então, a carpintaria hoje poderia ser marcenaria, e também o construtor, porque a origem certa dessa palavra, quando Jesus aprendeu o ofício do seu pai, e Augusto Cury diz o seguinte, quando ele foi fazer análise da inteligência de Cristo, e ele, ateu confesso, e ele queria provar que realmente Jesus era uma farsa, mas ele foi pego pela graça de Jesus, e Jesus o alcançou. Mas ele faz uma comparação interessante, que a capacidade emocional de Jesus era fantástica, porque cada vez que ele pegava um martelo e ia bater sobre uma madeira, os seus cravos, ele sendo 100% homem, mas 100% Deus, ele sabia que alguns anos lá na frente, ele seria pregado na cruz. Então você imagina um adolescente, você imagina um jovenzinho aprendendo o ofício de carpintaria, e todas as vezes que ele pegava esse martelo ou um martelo e os cravos, ele sabia que um dia ele seria pregado na cruz. Então Augusto Cury diz o seguinte, ele tinha uma capacidade emocional de, mesmo tendo ciência disso, segurar toda a barra, porque um dia ele viria na prática a lidar com isso. Portanto, com esse sinal nas mãos de Jesus, nós perdemos o controle emocional. Algo difícil para você e para mim. Nas tensões, nos estresses do dia a dia, a gente tem facilidade muito de explodir. Mas Jesus, ele tinha um controle emocional profundo, e ele te ensina a ter esse controle.
Mas a segunda coisa que o sinal das marcas desse cravo me ensina é sobre o sofrimento de Jesus. Mel Gibson, quando ele retratou no filme A Paixão de Cristo, eu me recordo que eu estava em Curitiba quando eu fui assistir esse filme num cinema, e foi muito impactante porque esse homem conseguiu retratar de forma muito realista o que é que Jesus passou. Quando você faz uma análise clínica, e alguns médicos já fizeram isso, desde quando Jesus ele estava no Getsemane, lugar que significa esmagamento, e lá ele suava e as gotas do suor dele eram de sangue, mostravam uma profunda angústia e um estresse extremo. E Jesus então suou sangue. Mas se você olhar para toda a ideia dos açoites, da noite de quinta para sexta sem dormir, das tensões de enfrentar as autoridades, como o sinédrio, os religiosos, enfrentar o sumo sacerdote Caifás, enfrentar Herodes, o rei Herodes, e enfrentar o Pilatos, diante dessas autoridades fazendo acusações, uma farsa, falsas acusações, carregar a cruz, o peso sobre os seus ombros, os espinhos no couro cabeludo, e são espinhos que penetravam de forma profunda, e é um lugar que mais se tem facilidade de sangrar é a nossa cabeça. Os pregos nas suas mãos, ficar de pendurado na cruz, sentir sede, como foi dito aqui, exaustão, sem contar o deboche, sem descontar a vergonha. Você já ficou despido quando você vai num exame médico e as pessoas põem um aventalzinho azul em você e você entra meio sem graça naquele lugar? Você imagina ser exposto publicamente, porque Jesus foi exposto publicamente e ele suportou isso. Então, os cravos nas mãos de Jesus representam esse sofrimento substitutivo, porque quem deveria lá sofrer como ele sofreu era você e era eu. Por isso que o profeta Isaías diz que Jesus tomou sobre si as nossas dores, todas as nossas transgressões ele levou sobre si, e ele suportou a cruz por causa de mim e de você. Então o sinal nas mãos de Jesus representa o sofrimento. Terceiro e último lugar, o sinal dos cravos indica para mim a marca do triunfo de Jesus. Por quê? Passou-se a sexta depois da crucificação, o sábado, as mulheres vão no domingo de manhã, porque no sábado é o dia de repouso, o Shabat, dia santo para o judeu, e elas vão cedinho no túmulo, e Jesus não está mais lá. E eu acho interessante porque Maria Madalena estava lá perto, vendo aquele lugar, e de repente, quem procuras? E ela pensou que era o jardineiro. E depois ela entendeu que era Jesus. E o anjo que estava lá dentro do túmulo diz: por que procurais entre os que estão mortos sobre o que vive? Então, Jesus aparece naquele dia, naquela ressurreição, junto dos apóstolos. Tomé não estava lá, não sabemos porquê, mas 8 dias subsequentes, quando os discípulos estavam reunidos no cenáculo novamente, Jesus aparece repentinamente, atravessa a parede e chega naquele lugar. E aí, esse Tomé faz essa experiência. E Jesus diz: põe a mão aqui, Tomé. Na verdade, até aquela pergunta clássica, né? Nós precisamos ver para crer ou crer para ver? A atitude de Tomé é ver para crer. A atitude que Jesus estimula a mim e você é de crer para ver. Mas ele põe a mão aqui. E Jesus estava dizendo que aquelas cicatrizes, aquela marca nas suas mãos, representava um passado que agora, porque cicatriz não dói, aquela ferida doeu na sexta, mas agora se tornou uma cicatriz. E cicatriz representava agora o triunfo de Jesus sobre a morte. E eu comecei a pensar nas contraposições, e eu gostaria de fechar pensando com você algumas contraposições. Primeiro, o triunfo que se contrapõe à paixão e sofrimento. O triunfo do domingo que se opõe à paixão e sofrimento da sexta. O túmulo vazio do domingo que se contrapõe à cruz do Calvário. A vida após a ressurreição que se contrapõe à morte. E o domingo que se contrapõe à sexta-feira. Sabe que eu aprendo aqui, dentro desse sinal,
que nós devemos valorizar, relembrar todo o sacrifício vicário, substitutivo de Jesus e celebrar com alegria. Ele não está morto, ele vive. Eu mencionei domingo que lá em Israel, quando você vai ver o túmulo de Jesus, está lá uma frase escrita em inglês: He's not here, he is rising. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Se você for ver, vai procurar o sepulcro de Buda, você vai achar. De Maomé, você vai achar. De Allan Kardec, você vai achar. Mas de Jesus, ele não está lá. Os restos mortais não estão, e ele está sentado. Que nesta noite você possa entender que esses sinais, Jesus é conhecido pelos escravos. Que para mim, toda vez que eu lembro disto, eu vou lembrar a capacidade e o controle emocional de Jesus. Eu vou lembrar que foi por um alto preço, pela sua vida, o sofrimento na cruz, a paixão de Cristo. Mas eu vou lembrar que representa já não ferida, mas cicatriz, porque Ele triunfou sobre a morte. Quero pedir que você se coloque em pé, e eu quero orar com você. Nós precisamos compreender, Senhor, que os escravos tornaram o Senhor conhecido. E para mim, para nós aqui nesta noite, os escravos representam a capacidade de suportar a dor emocional. Que possamos aprender isso. Que possamos entender também que a vida não tem só a ressurreição, tem um Calvário. E não há vida sem morte. Por isso, que todos aqui compreendam que quando passar pelas lutas, pelos sofrimentos, o Mestre passou uma dor aguda e profunda, e que esse sinal dos cravos nas mãos possa trazer a esperança às pessoas, porque já não é mais ferida, é cicatriz de um passado em que Jesus triunfou. Que seja assim, que possamos aprender a celebrar a vida, a ressurreição. Foi sexta-feira, mas o domingo chegou. Que seja assim na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém.